Inicialmente, boa tarde a todos, que eu não comuniquei pessoalmente, rapidamente só para apresentar, meu nome é Frederico Araújo, eu sou inspetor técnico da credenciado SCC e assumi em novembro do ano passado a superintendência do registro genealógico. E logo que assumi, já vinha a incumbência da adequação do regulamento do registro genealógico da raça, para que a gente trabalhasse de uma forma que atendesse melhor os criadores e atendesse às necessidades do Ministério da Agricultura. Esse regulamento foi bastante estudado e foi apresentado e aprovado na Assembleia que foi realizada em Pelotas no mês de fevereiro. Alguns senhores estavam presentes. Eu não vou apresentar toda a mudança do regulamento, porque seria uma série de itens e eu acabei pontuando alguns aqui que eu acho interessante passar aos senhores, porque entendo que o núcleo é uma fonte de informação também ao criador. Então, se o núcleo tiver mais para algumas informações, inclusive com relação ao registro, facilita esse contato muitas vezes com o criador. Então, brevemente, vou passar algumas situações que são mudanças que foram propostas, aprovadas, ainda não estão vigentes, porque o Ministério da Agricultura ainda está no processo do regulamento do registro em análise. Nós já enviamos, eles nos retornam, com toda a adequação às instruções normativas e regulamentos do próprio Ministério. Então, nós vamos adequando e esperamos que, no prazo de 30 dias, a gente consiga estar com esse regulamento efetivamente na prática. Então, algumas pequenas modificações para auxiliá-los a informar alguns criadores que possam surgir com essas demandas. Com relação, primeiro, aos afixos, se é obrigatório que o criador tenha um afixo de identificação da propriedade, segue sendo obrigatório. Ele pode registrar apenas um afixo, cada criador só pode ter um afixo, não posso ter dois afixos. E nessa situação ele tem que escolher se ele é um prefixo, ou seja, vem antes do nome, ou se ele é um sufixo que vem pós-nome. Então eu tenho que escolher um e escolher a condição de posicionamento do afixo no nome. Então isso é uma informação que muitos criadores novos têm dúvidas e que estão no nosso regulamento. Uma modificação é que os afixos, hoje, com a demanda de muitos criadores, inclusive fora do estado, nós temos diariamente uma demanda grande de registro de afixo. E nós tínhamos a condição que os afixos prescreviam, vou colocar assim, a cada 10 anos. Então eu deixava de criar e ficava 10 anos aquele afixo pendurado no nome lá. Agora, pelo novo regulamento aceito, esse afixo prescreve a cada 2 anos. Alguém vai dizer, pô, mas 2 anos é pouco, eu posso optar por ficar 2 anos sem criar. Basta que eu faça, no fim desse prazo, uma renovação. Aviso para ver se você, olha, eu estou parando um pouquinho, mas eu quero manter o meu afixo, eu acho que o ano que vem eu vou ter bicho. Então, isso aqui não é uma condição de que vamos cortar. Se o criador, nós vamos cortar, se o criador não nos informar que ele quer seguir com ele. Se ele quiser seguir, vai fazer uma renovação normal. Certo? Se vocês quiserem, a cada tema me perguntando, fiquem à vontade, tranquilo. Ainda dos afixos, uma coisa que nós colocamos no nosso regulamento, também por causa dessa questão de demanda, é que não constitua do afixo os termos que identificam estabelecimento e propriedade, como cabanhas, sítio, aras. Tanto aquela condição que eu coloquei de apenas um sufixo, ou um prefixo ou um sufixo, como essa situação aqui, tá, de propriedade no nome, guardados os direitos adquiridos, certo? Então, aqueles que já têm, já usam para citar RC da carapuça, se fosse para cadastrar hoje, ele não poderia, ou pelo CRC ou pela carapuça, mas esse é um direito adquirido, isso permanece. Cabanha Santa Fé, se incluiria aqui, ó, fulano de tal da Cabanha Santa Fé. O que acontece com isso? E já chegou a demanda para nós. Alguns criadores pedem o nome de uma cabanha consagrada. Vamos lá, vamos usar o nosso presidente, Quileiro. Aí o cara quer escrever da cabanha Quileiro. O sufixo, o fulano de tal da cabanha Quileiro. E já tem o Quileiro. Então nós tiramos essa questão que identifica o estabelecimento para que facilite a organização desse pedido de afixo. Ainda nos afixos, como hoje a gente trabalha tudo via sistema, então a gente tem uma limitação de espaço nos documentos, também se limitou o número de caracteres para que se faça o registro do afixo em 20 caracteres. Eu não posso botar um afixo que tenha mais de 20 caracteres, porque senão eu vou botar um nome com três
Com 3 palavras, daqui a pouco fica um troço muito texto que não cabe no registro. Tá? Então identificamos isso e colocamos também que o estabelecimento não passe de 40 caracteres no nome do estabelecimento também. Isso para que facilite toda a situação de documentação. Dos criadores ainda, os produtos criados de forma artificial, sendo os guachos, aqueles animais que também são, que vêm de transferência de embrião, que não tem a capacidade da gente fazer identificação materna ao pé, obrigatoriamente tem que ser submetido ao comparativo de vínculo maternidade e paternidade, certo? DNA para esses animais, para esses produtos. Com relação às coberturas, isso foi um grande ganho, para mim, dos maiores que nós tivemos na Assembleia, que foi a questão do enquadramento desses animais, aqui nesse caso, dos garanhões, depois nós vamos ver nas fêmeas. Primeiro, a inclusão do 4º lugar, como nós temos hoje o registro, o freio de alpaca, nós temos aí esse freio também, a prerrogativa que já tínhamos anteriores. E colocamos a prerrogativa de que os freios de ouro para o 1º, 2º, 3º e 4º lugar, nós colocamos assim com essa nomenclatura, porque possivelmente pode, em algum momento, mudar a denominação de freio, nós não precisamos mexer no regulamento do registro para isso. Então, 1º, 2º, 3º e 4º colocados, freio marcha de resistência oficial desse CENFIC, o freio também, a morfologia também, os 4 primeiros, os garanhões, que fique claro, esse regulamento não está vigente a partir da próxima temporada. Se já estivermos, e acredito que estejamos nesse próximo freio, nessa próxima morfologia, nessa próxima marcha, os vencedores desse ano terão essa prerrogativa. 150 coberturas por temporada, assim como tem os registros genéricos. Das coberturas para os núcleos, então que interessam os senhores diretamente, foi uma coisa que também nós mudamos, que era uma cota de 5 coberturas anuais e poderiam reincluir até 3 de anos anteriores. Isso nos causava um conflito de como regular. E sabendo das dificuldades dos núcleos, sabendo que muitas vezes os perdedores de cobertura são uma fonte importante de aporte para os núcleos, se optou por 10 coberturas anuais para núcleos, certo? De garanhões sem registro genérico, e para 12 coberturas anuais para garanhões de registro genérico. Então, isso é um fator importante que atinge diretamente os núcleos. A única coisa é que não pode ser cumulativo. Aumentamos o volume e fizemos uma maneira de controlar um pouco melhor. Ainda das coberturas, como eu disse, para que o senhor seja uma fonte de informação dos criadores, os garanhões, bem rápido. Por que botei nas coberturas e botei confirmações? Para ser bem objetivo. Os garanhões precisam estar confirmados até 30 de junho da temporada reprodutiva. Ou seja, cobriram agora 16, 17, até 30 de junho, para que os seus filhos possam ser inscritos nascidos na próxima temporada, no caso, o garanhão obrigatoriamente tem que estar inscrito até 30 de junho. Tem que estar confirmado. Era 30 de setembro, passamos para 30 de junho nos garanhões. Porque na verdade, mas o prazo é curto, não, mas eu tenho todo o tempo anterior dele, né? Aqui eu estou deixando no limite. E as fêmeas, que é 30 de junho, porque aqui é uma questão que os animais vão nas concentrações, né? Então é um pouco mais fácil. O preparo de reprodutores para apresentação é uma coisa rotineira. Nas fêmeas se manteve o 30 de setembro, 30 de junho como prazo normal regulamentar, mediante o pagamento de multa, 30 de setembro para as confirmações de fêmeas, certo? Então perguntando aos garanhões, tem que cobrir que seja naquela temporada reprodutiva, ou seja, aqueles que cobriram, as elas estão presas têm esse ano. Não é até o ano que vem, não é 30 de junho ou 30 de setembro do ano que nascem os produtos, e sim da temporada reprodutiva, no ano da parização. Das transferências de embrião, assim como abrimos os machos lá, as 150 variações, incluímos o 4º lugar nas fêmeas no freio de ouro, para que todas estas também tenham a prerrogativa, assim como tem os animais que são do registro genérico, de 2 produtos. Ou seja, fêmeas com essas colocações, se Deus quiser, a partir desse próximo freio, marcha e morfologia, poderão escrever 2 produtos anualmente, até 2 produtos anualmente, podendo gestar um e o outro não, obviamente,
ou não gestariam os dois. Eu tenho uma dúvida em relação à utilização de garanhões que ainda estão registrados definitivamente. Esse produto do garanhão, ainda que no futuro eu venha registrar definitivamente esse cavalo, nem por DNA eu consigo registrar. Não, o Ministério da Agricultura não trabalhava dessa maneira até 3 anos atrás, mas o Ministério da Agricultura a gente precisa ter, para que ele seja um reprodutor, ele tem que ter naquele momento um registro definitivo, já esteja enquadrado dentro da raça. Então nos tirou essa possibilidade. O que se for pensar em termos de credibilidade e da parte cartorial documental é muito melhor, né? Ficavam às vezes produtos pendentes por 10 anos, daqui a 10 anos eu confirmava o cavalo que queria registrar animais que tinham 10 anos. Ainda da transferência de embrião, então isso é uma modificação também que foi aprovada na Assembleia, buscando sempre aumentar a credibilidade do nosso registro. Nossa associação tem, por parte do Ministério da Agricultura, tem consigo o registro, né, o seu serviço de registro sobre animais. Então a gente, para manter isso e melhorar e aumentar a credibilidade da nossa raça, que cada vez cresce mais, nós instituímos que todas as propriedades que trabalham no processo de transferência de embrião, todos os produtos nascidos, não só os de transferência de embrião, serão submetidos a vínculo de paternidade e maternidade. Ou seja, lá no Leonardo, ele faz transferência de embrião de uma égua e resenha 10 patranos. Todos os 10 serão submetidos a vínculo de paternidade e maternidade. Para isso, para nos aumentar cada vez mais a credibilidade do nosso registro. A partir da próxima temporada. Próxima temporada, a geração que nasce, exatamente, a geração que nasce. E toda é guarda, isso aí. Para castrado, Desculpa, bem pontuado. Reprodutores, certo? A instrução normativa do Ministério da Agricultura que regulamenta a questão de DNA, ela é exclusiva para reprodutores. Castrados não precisam. Caso depois de um tempo o senhor opte pela reativação de registro, que está mais adiante, que a gente já faz, que já existe, né? Só está escrito de uma outra maneira, aí tem que fazer obrigatoriamente o vínculo. Isso já é assim dessa maneira. Toda vez que eu reativo o registro de castrado inteiro, obrigatoriamente tem que submeter a vínculo. Na verdade, o que acontece? Nós conseguimos hoje que o custo que nós temos com o laboratório é apenas do processamento do material, que hoje é R$47. Nós não cobramos do criador o vínculo, submeter o vínculo, saber se são pai e mãe realmente. Ele só vai ter um custo de processamento de coleta desses materiais. Tá? Tu vai coletar as mães, só vai ter um custo de R$47 por cada mãe. Não submeter ela e o garanhão para saber se são filhos se são os pais daquele produto, não tem custo nenhum, só tem o custo do processamento do material. Faz comparativo só do que for DR, não um dos outros. A partir da próxima geração, se tiver 90 produtos nascidos, vai comparar os 90. Vai comparar os 90. Com a mãe. Com a mãe e com o pai. Certo. Então, fatalmente, toda a manada será coletada e veio do banco de DNA das mães. E isso é custo do criador, exatamente. Os pais já estão. Claro, os pais já têm nosso banco de dados bem atualizado. Esse custo realmente é do criador, né? Mas o que se entende que o criador que tem capacidade de trabalhar com uma tecnologia dessas, hoje a gente já orienta os técnicos de conversa, já tem trabalhado assim, para que já vá se coletando essas manadas, e não só, porque nós invariavelmente vamos chegar, em breve, eu imagino, que todos os nossos animais, em todas as propriedades, vão ser via vínculo. Isso é para breve, não é para longe. Mas as mães, as futuras mães já vão ter quantidades, porque a gente vem de 2012 para cá no trabalhador. Duas perguntinhas mais. Essa coleta das mães vai ser feita na resenha do ano que vem. Na resenha do ano que vem, exatamente. Envia junto com o material do produto. Se tu quiseres já coletando, por exemplo, já tem feito alguns criadores, a gente tem feito, já vai coletando, já vai enviando para a associação. Se tu quiseres diminuir o custo, por exemplo, eu posso coletar 100 éguas a todos os meses eu mando 10.
quanto 5 por mês, 10 por mês. Isso é responsabilidade do proprietário e deve ser feito, é lei. Isso aí. Vamos fazer. Isso aí. Outra pergunta. Recoletas. Se eventualmente aconteça, e eventualmente vem acontecendo muito, quem arca esse custo? A BCC abre um custo de coleta. Não tem custo do criador. Nós temos um banco de dados, na verdade, o que aconteceu? O nosso banco de dados de Vedigna de 2012 para cá. De período de 2010 a 2012, que quando entrou a instrução normativa, ela entrou em 2012, e ela estabeleceu as regras, e aquelas coletas foram feitas de 2010 a 2012, algumas não tinham credibilidade. Laboratório de Tem trabalhar. duas coisas: descredenciaram o laboratório, teve um problema de laboratório, e teve um problema de que a instrução normativa antes não se usava o número de alelos, que é uma questão genética, o número de alelos que se usa hoje para comparar. Então nós tínhamos meia dúzia de alelos que não dava credibilidade e fidelidade no resultado. Exatamente, isso aí. Outra, que era uma demanda de criadores que trabalhavam com a tecnologia de transferência de embrião, é que se abriu a possibilidade. Eu vou falar no fim, eu não falei, até não está na apresentação, mas vou falar no fim sobre ela. Que se colocou a possibilidade de trabalhar com transferência de embrião, até porque hoje nós temos muitas centrais, né, de embrião, é a opção de cedência de receptora. Então, eu trabalho com transferência de embrião e o Marcelo tem égua sobrando e ele me cede naquela temporada reprodutiva. Não preciso mais transferir a propriedade, certo? Ele me cede aquela égua, eu uso esse ano, automaticamente no final da temporada reprodutiva, está zerada aquela cedência. Está zerada a cedência, não tem transferência de propriedade, certo? O que acontece? Que se não houver cedência, se não avisar se eu não avisar que o Marcelo me cedeu, automaticamente depois desse prazo de 30 de junho, aí tem que transferir a propriedade. Eu tenho o tempo, toda a temporada produtiva para ceder. Se eu não cedir, depois eu vou ter que transferir a propriedade, porque obrigatoriamente tem que ser ou cedida ou no mesmo ano. Pode. Isso tudo, assim, a cedência está sendo incluída, né, Marcelo? Agora, a transferência, se for transferência, perfeito. Tá? A cedência nós estamos incluindo no banco lá do serviço online para que possa ser feito também. A nossa ideia é tudo que puder ser feito pelo criador, estimulamos isso, que seja feito online. Né? Tu tinha cedência para esse produto? Fernanda, te aguardo. Tá certo? Não muda nada, segue a cedência jurídica. Faz a transferência no perfeito, isso aí, faz o mesmo procedimento. A transferência de preço do produto segue o mesmo esquema. Frederico, Desculpa. uma perguntinha. Claro. Foi vendida uma barriga, a égua gestou com outro, foi comprado com outro depois, a mãe morreu, foi terceira pela égua da Splinter, não tem DNA, o que se faz? Nós temos uma opção, eu não coloquei aqui porque isso é um tema um pouco mais. A opção é a reconstrução de DNA materno, certo? Coletamos três filhos vivos. Quem faz? De quem é o custo? Do criador. De quem é o produto? Sempre assim, de quem é o produto, assim, sempre a despesa sempre é do interessado no serviço. Por exemplo, você tem que ter uma coleta de material de reconstrução de 3 animais para reconstruir uma égua minha que morreu. Um é do Leonardo, outro do Manuel, outro é do João. Eu vou pagar os 3, porque eu sou interessado na reconstrução do material, do DNA. Mas entendeu? quem deve ter feito a DNA não era o proprietário que vendeu a barriga? Assim, é que depende do enquadramento do momento do nascimento daquele produto, porque se ele não é um produto que é passível de comparativo, obrigatoriamente de comparativo de DNA, ele não precisava ter coletado a mãe. Mas a transferência de embrião? É DE? Sim. Se for DE, se não tiver uma DNA materno, não paga o DNA, o transferência de embrião não escreve o produto, obrigatoriamente. Aí, se ela morreu, precisamos da reconstrução. Não tem capacidade de reconstrução. Infelizmente, não podemos escrever o produto. Mas tem capacidade, tem filhos. Então, nesse caso aí, o interessado
É que se vendo ou não, para a BCC não importa, entendeu? Isso é uma relação bilateral, né? Comercial. O interessado vai escrever o produto no nome de quem? Da senhora? O outro já foi resenhado. A senhora é interessada na redução da linha materna dele. Eu sempre tenho interessado no serviço esse que abre com a despesa. Esclarecido? Ficou dos nascimentos ainda. Então, seguindo aquela linha dos números de caracteres, para que a gente não fique com um número muito extenso, se delimitou também em 38 caracteres para o total do número. Da transferência. Aqui eu grifei duas cores, porque isso aqui é uma coisa bastante importante, aprovada na Assembleia, que vocês que peçam, inclusive, que divulguem, porque facilitou muito a vida dos vereadores. Transferência datada e assinada com conhecimento de firma, acompanhada original para competente anotação, não estabelecendo no prazo de 15 dias, será emitida em segunda via. Numa decisão do Conselho Técnico da Diretoria, nós estamos trabalhando hoje nos mesmos moldes que se faz com documentação de carro, ou seja, a cada transferência, a emissão de um novo documento, sem custo do criador desse novo documento. Então eu transfiro uma égua minha para o Douglas, aquele documento que eu tenho na minha casa perde validade automaticamente, igual a emissão de segunda via, isso é jurídico, não sou eu que rasgo, e o BCC emite automaticamente um novo documento para o Douglas. Se eu fizer online, não tem envolvimento de papel nenhum. Por que não está aqui? Porque isso foi uma decisão de diretoria. Então, para o regulamento, se mantém o padrão normal. Mas a diretoria entendeu de dar para o criador essa grande vantagem. Então, não precisa mais, se alguém perguntar para fazer uma transferência, seja online ou não precisa mais mandar o documento para você. O documento automaticamente perde validade e ele é emitido para o comprador do novo documento, sem custo. Transferência online? Não, ela tem que fazer aqui. E outra situação para que fique claro em relação à transferência online. Se eu quero transferir online para uma pessoa, essa pessoa precisa ter um cadastro na BCC prévio. Se a BCC não tem como adivinhar endereço para mandar o documento, todas essas questões. Quando é formulário, a pessoa preenche ali, né, os dados do computador. Então fica fácil, a própria associação, quando chega lá, a transferência já cria o cadastro. Quando é online, às vezes as pessoas dizem, como eu não consigo fazer online com o Frederico? O Frederico não tem cadastro, não tem como saber os dados. Então, eu quero transferir online para alguém, eu preciso pegar os dados previamente. Então, isso aqui, hoje nós já estamos trabalhando dessa maneira. Transferências, com a emissão de um novo documento a cada transferência, só com o custo da transferência, não tem custo de emissão de um novo documento ao novo proprietário, no caso. Quando da reserva de domínios, uma outra medida que nós adotamos, quer falar, Bruno? Frederico, documentos enviados para a BCC, não teria um meio de, quando chegar esses documentos na BCC, nós recebermos por e-mail o que foi recebido? Isso aí nós tínhamos até um tempo atrás, como tu deve lembrar, os protocolos de saída e entrada, então alguém sentiu os protocolos de saída e entrada. Eles estão fora do ar por um tempo, porque como tinham, me corrija se estiver errado, uma série de coisas que tinham migrado de um sistema para o outro, uma série de atualizações, esse processo ainda está sendo processado. Então hoje eu não tenho acesso, mas em seguida nós vamos voltar a ter acesso. Tu vai entrar com o login sem vai saber se os documentos que tu mandou realmente estão lá. Assim como aqueles que a BCC está te enviando. Reserva de domínio, duas questões novas. A primeira, que todo documento emitido novo, para esse novo proprietário, se for com reserva de domínio, vai ter em vermelho ali, com reserva de domínio. O que nós queremos? Um documento que tenha uma credibilidade para andar circulando. Porque muitas vezes alguns criadores, com desinformação, acabam tentando transferir animais que já têm reserva de domínio. Se eu, como comprador, enxergar o documento que tem reserva de domínio, eu vou procurar para aquele postulante vendedor para mim. Olha, mas diz reserva de domínio, primeiro tu regulariza isso. Se não diz nada no documento, para o comprador, ele acha que está tudo certo. Muitas vezes não está. E isso é uma coisa que eu bato muito em cima com os criadores, assim, ó, a gente quando vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar resposta, vai comprar um Detran, eu busco informações, né, antes, prévias para saber se está tudo ok. Cavalo a gente não tem essa cultura, mas gostaríamos que essa cultura se criasse, evitaria uma série de problemas que nos geram, não para nós, que geram para os próprios criadores, porque nós estamos lá só para prestar serviço aos criadores. Geram para os próprios criadores uma série de problemas que não precisariam. Porque não sei se esse animal não está no nome daquele que está dizendo que está vendendo, ou seja, não é dele. Tá?
Então tem uma série de coisas que a gente criasse o hábito do nosso criador a consultar previamente toda vez que a gente for fazer algum tipo de movimento com um animal. Desculpa, qual das duas? Esse aqui nós já colocamos em prática. Já vem no documento animal com reserva de domínio. E colocamos também, Bruno, só para complementar isso aí, talvez seja aí uma das suas colocações, a diretoria entendeu também para alavancar essas transferências, né, para que facilite o processo todo de registro, porque eu não posso escrever, por exemplo, um produto de uma égua que não seja de minha propriedade. Se instituiu que essa reserva de domínio só é cobrada 50% do valor no momento que ela é feita no início, lá no início. Então, eu vendi para o João com reserva de domínio, eu só pago 50% quando o João fiz a transferência. Quando o João quitar a égua, que eu tirar a reserva de domínio, a associação cobra dele, comprador, os outros 50%. Ah, mas o vendedor vai pagar tudo. Aí o vendedor informa a BCC, olha, cobre de mim, não cobre do João. Mas o padrão é 50% quando começa, 50% no fim, comprador no início, vendedor no início e comprador lá no fim. Só quem pode, obviamente, tirar a reserva de domínio é o vendedor, né? Sim, ele pode fazer até pelo site, né? Então online hoje não. Ele entra no site do Lindsay e clica ali, tira a reserva de domínio. A gente não tem porquê. Na verdade, isso é uma relação bilateral, não tem como tirar a alienação de nada. Fica porque o vendedor não avisa que não tem mais essa reserva. E aí, para a inscrição de animais, para fazer qualquer movimentação de animais com reserva de domínio, por exemplo, quero desenhar um filho numa época de reserva de domínio, aquele vendedor, porque se rege no contrato que é extensivo aos produtos, aquele vendedor tem que autorizar para que ele diga, olha, pode escrever os produtos do Manuel que tu vendeu, eu vendi para ele, pode escrever os produtos do Manuel daquela época de reserva de domínio que para mim não tem problema. Em Frederico, e no comunicado de transferência, no caso com reserva de domínio, hoje uma cópia do contrato tem que ser mandada para a BCC. Vai ter um campo no sistema que possa escanear e mandar para não envolver Por que não, Bruno? Porque o que acontece? Essa cópia tem que ser autenticada. Hoje tem sido mandado não autenticado as cópias de contrato. Isso, eles estavam sendo aceitos, nós tivemos uma orientação jurídica há um tempo atrás. O que se pede hoje? Que não precisa reconhecer firma das assinaturas, porque muitas vezes isso acontece nos leilões. Então vai começar a tramitar um documento que vai entrar lá. Então nós pedimos o quê? Pode ser uma cópia, pode ser sem reconhecimento de firma, mas que essa cópia vá para a associação autenticada. Tá? Então essa é essa a questão. Então se eu fizer online com reserva de domínio, infelizmente algum documento eu tenho que mandar para a BCC, porque nós precisamos disso aí, né? Lá, para não dar problema nenhum no próximo. Alô. Frederico, duas questões. Uma quanto a isso, por exemplo, o cavalo que padreia, antes era até 30 de setembro. Padrão ano passado, dentro de setembro do ano que vem, para valer. Né? E ele foi até 30 de junho para fazer a padreação. Havia um desencaixe nisso, eu acho que com 30 de junho tudo ficou melhor encaixado. Tudo ficou tentativo, ficou padrão para baixo. Até 30 de junho mandei no cavalo, que ainda não marquei. Marco ele dia 22 de setembro. Não aparece no site, porque ele não era marcado. Entendeu? Não aparece a padreação disso. Não aparece. Não, a gente não efetiva a padreação, da entrada, mas nós não efetivamos enquanto o animal não tiver registro definitivo. Certo. Só para lembrar os criadores que a BCC não tem como adivinhar, né? Agora, por exemplo, na hora da registrar um produto meu, eu tive que ligar para cá e saber, olha, a padreação do ano passado, o cavalo tal, foi marcado dia tal. Aí vai entrar em protocolo normal, volta e efetiva. Isso aí. Senão a gente vai ficar sem cavalo lá dentro. Beleza. Outro assunto. Quanto à reserva de domínio. Eu sugeri agora, conversei com o Wagner aqui, teria como fazer um contrato específico dessa reserva de domínio que não envolvesse valor? Porque a mandada desse contrato, às vezes, não quer expor o valor do vendedor do cavalo, se for por 5, 50, 500. Para nós não precisa. Não precisa? Não. O que acontece? A BCC é cartorial. Aí pode ser outro contrato. A BCC é um cartório, isso é uma relação bilateral comercial. Nós não queremos envolvimentos nessa relação comercial. Nós queremos apenas a informação de
muito certo entre vocês. Nós só fizemos a parte de cartório. Isso, inclusive, a gente tinha uma sugestão de contratos, nós retiramos essa sugestão, tinha até no site, porque não é obrigação do PCC e nem tem que se envolver nessa parte da relação entre 2, 3, 4, 5, hoje 20, né? Então fica isso condicionado a cada pessoa que quer fazer essa transferência aqui, que a cada criador que envie para nós esse contrato. Não, ele é um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Até eu te devo a informação se juridicamente, para nós tudo bem, mas eu não sei se tem valor jurídico um contrato sem o valor do bem, entendeu? Responde? Nos ajuda aí. Não é a BCC que tranca, isso é uma questão jurídica, não somos nós, não tem valor. Para nós eu não preciso saber o valor, mas se juridicamente o contrato não tem valor, para nós é um contrato que não tem validade. Né? Até porque por isso que nós retiramos a sugestão do contrato. Pode. Se tiver as condições, essas mínimas jurídicas para nós, perfeito. Vendi uma égua com reserva de domínio, fiz a transferência, no caso com reserva de domínio, ela registrou, resenhou para o tranco, vendeu para o tranco, não pagou mais a égua. A próxima safra, ela vai conseguir resenhar o próximo produto da égua. A BCC tranca, ela vai seguir vendendo para o tranco e eu vou ficar sem receber. Assim, a questão de se ela vai depois vender, essas coisas a gente não tem interferência. O que a gente não vai aceitar mais é que se o vendedor que colocou a reserva de domínio não me informar que essa pessoa pode resenhar os produtos, esses produtos não vão ser inscritos. Bom, mas aí eu te informei e ela seguiu pagando. Eu te informei a partir de ela vendeu esse primeiro produto, no segundo ano ela parou de pagar a égua e quer registrar novamente. Tu pode te informar por tempo limitado ou tempo ilimitado. É uma relação que você fala. Ela pode resenhar quando ela quiser. Não, é só essa temporada. Para que estabeleça entre as partes essa relação. Não seja conosco. Isso é uma relação realmente comercial. Então, sobre a reserva de domínio, transferência de reserva de domínio, é o princípio isso. Só das mortes, rapidamente, que elas podem ser feitas também agora online, por e-mail, cadastrado da associação, tudo certinho, tá? Ou através da visita técnica. A reativação do registro. A reativação de registro de animal morto, que, por exemplo, já aconteceu e acontece com alguns criadores que se baseiam pelo RP, por exemplo, e pedem imagem de morte do RP 320. Eu chego lá na casa e está lá o 320 no campo. Era 321, era 320. Temos a opção de reativação do registro de animal morto. E por uma questão para melhorar o nosso, ter um pouco mais de credibilidade nas nossas informações de animais vivos, todos os animais com idade superior a 30 anos, automaticamente vamos mudar ele como morto. Se ele não estiver morto, o criador só nos informa, sem custo, nós reativamos esse registro. É só porque apenas tem criadores que às vezes com as auditorias, então aqui, a gente viu isso, ele tinha efetivamente 20 animais e na ficha da associação ele tinha 30. Aí a gente ajustou com a questão das auditorias. Então, isso aqui é um facilitador para isso. No registro seletivo, agora, uma opção que pode ser o proprietário, aqueles que faz a reativação de registro castrado, hoje pode ser feito pelo proprietário, não precisa mais ser obrigatoriamente pelo criador, porque às vezes isso gerava era feito pelo criador, só que hoje, com a movimentação de transferência de animais, às vezes passa por 3 animais esse produto. E
E aí tinha que ir lá no criador, mas nem me lembro que produto é esse. Então tem que fazer essa efetivação do registro. Lembrando que se ele voltar, entre aspas, na condição de inteiro, né, se ele não foi efetivamente o animal castrado, nós temos que fazer a comparativa de DNA. Aí esse proprietário lá que está pedindo vai ter que correr atrás da mãe do produto, né? Possivelmente já não seja dele, nunca tenha sido, mas é a responsabilidade dele. Se eu comprei no pavê um cavalo no papel diz que ele é castrado e ele está inteiro e eu quero, minha responsabilidade é saber que eu estou comprando um papel de castrado um animal inteiro. Eu tenho que correr atrás dessa mãe. Eu sou interessado, eu tenho que correr atrás dessa mãe. Ainda do registro, para animais importados rapidamente, toda vez que uma égua vir de outro país, importada, oficialmente, lógico, nós vamos submeter esse produto que está vindo no ventre a comparativo materno-paterno. Pedimos às associações de origem os DNAs, ou fizemos a inspeção por um técnico nosso, sempre que o produto é importado, vai um técnico da associação nesse país, faz a inspeção nos nossos padrões, não nos padrões do país de origem, ele pode, então, nesse momento, coletar. Às vezes o macho não está bom, aí o criador que está importando tem que buscar também esse pai que está vendo, para que também disponibilize para poder fazer esse comparativo. Do serviço online, hoje, nós temos aí a matriação, transferência de propriedade, transferência de embrião, retirada de reserva de domínio, transferência de criança, comunicado de morte em segunda via. Então, isso a gente tem disponível e estamos incrementando aí uma série de serviços que eu acho que vão estar disponíveis em seguida. Ainda no serviço online, eu já falei lá no início, me adiantei, que a segunda via não precisa mais enviar, porque no online, obrigatoriamente, quando eu tinha que enviar o papel no BCC, eu tinha um prazo de 15 dias. Eu entrava no computador, fazia online e depois eu mandava o papel. Como não era uma nova reemissão, a gente esperava o prazo. Bom, eu não posso esperar 2 anos que o vendedor envie. A gente automaticamente emitiu uma segunda via e isso tinha custo do vendedor. Tiramos a obrigatoriedade, porque agora emitimos cada documento, então se eu fizer online, eu só preciso fazer e rasgar o documento e o meu vendedor, o meu comprador vai receber automaticamente esse documento. Com reserva de domínio, a mesma coisa. O que eu tinha proposto para apresentar para vocês, com relação ao regulamento, basicamente era isso. Gostaria de citar que, também buscando essa questão da fidedignidade do nosso registro e das questões de fidedignidade dos nossos animais, foi uma decisão do Conselho Técnico, aprovada pelo Ministério da Agricultura e aprovada pela diretoria, a Expo Inter desse ano, a partir da Expo Inter desse ano, todos os animais que vierem participar das provas seletivas, ou seja, morfologia e final do freio de ouro, obrigatoriamente têm que ser submetidos a vínculo de paternidade e maternidade. Ou seja, vou trazer uma potranca na exposição morfológica da Expo Inter, eu tenho que ter comparativo do pai e da mãe. Eu vou trazer um potranco que daqui a pouco vai ser comercializado na Expo Inter, aquele meu comprador lá de cima, que possivelmente possa ser um novo criador, ele quer ter tranquilidade de que no nosso maior palco ele está vindo aqui realmente comprando o filho do fulano com a fulano. Então, todos os animais finalistas do freio de ouro e finalistas da morfologia da Expo Inter, a partir deste ano, devem obrigatoriamente ser submetidos a comparativo paternidade e maternidade. Nós já estamos trabalhando no setor de registro, no setor de eventos, buscando a informação, ou seja, toda segunda-feira teve um evento que é nesse nível, passaporteia ou classifica para frente da Expo Inter. Nós estamos entrando em contato já com o criador, informando o Leonardo, o tranca foi passaporte da Expo Inter, está tudo ok, não precisa fazer nada, está tudo ok. Manuel, a tua mãe não tem DNA, nos manda o DNA da mãe para a gente poder fazer o comparativo. Certo? Então nós já estamos informando, nós já estamos sendo o criador o que ele precisa fazer, para que ele fique com essa informação e fique um pouco, torne a vida do nosso criador um pouco mais fácil. Então, a princípio era isso. Se tiverem mais alguma consideração, estou à disposição. Obrigado. Oi. Não só a nível de sugestão, já que está tendo esse cuidado que todos os animais do freio e da morfologia tenham DNA, talvez os animais que sejam comercializados nos leilões durante a Expo Inter também tenham que ser feitos essa exigência.
Assim, ó, hoje nós estamos evoluindo, né? Então, o que é? Que nem o DNA das propriedades que fazem transferência de embrião. Como eu disse, a curto prazo, nós vamos passar para todos os nossos produtos. Isso não tem. Nós instituímos no primeiro momento a questão dos animais que vão participar. Isso não é uma novidade, né? Se vocês verem, por exemplo, na Argentina, todos os animais, como se citasse, comercializados e que participam das exposições importantes do balneário, obrigatoriamente já tem isso. Nós temos um primeiro passo. O primeiro passo foi os animais finalistas de sprint. Possivelmente, se for de interesse dos criadores e for para aumentar também a fidedignidade, e nós tivemos a homologação do Ministério da Agricultura, talvez seja um próximo passo para que seja instituído. Mas hoje, o primeiro passo foi dado, a Expointer. A gente sempre tem bastante cuidado, nossa raça é grande, né? E a gente, para que as coisas sejam com critério, com cuidado, para que a gente não atropele nada, as coisas aconteçam, gera custos para o criador, então a gente vem vamos subir cada degrau no seu momento. Essa é a ideia por enquanto. Claro, a nossa orientação, eu acho que enquanto criador, o criador pode pedir para o vendedor, né? Olha, antes de eu te comprar, me faz um teste de paternidade, maternidade, me entrega, antes de comercializar, por exemplo. Ou pós-comercialização, entendeu? Eu quero ir no banco, se por exemplo, tu comprar de mim nesse momento e eu transferir para ti, tu pode pedir o teste de paternidade, maternidade. Eu não posso pedir do bicho teu, mas se no momento que tu se tornar proprietário, eu comprei, quero saber se é. Pode, entendeu? Oi, só uma pergunta, um exemplo, né, ao acaso. Eu tenho um animal que vem para final de stay, certo? A mãe morreu e o animal era filho, como faz? Como eu estava falando, como a gente vem com as coisas a seu tempo, devagar, essas situações muito específicas estão sendo tratadas especificamente pelo Conselho Deliberativo Técnico e tenho certeza que nós não vamos tolir a participação do animal nesse primeiro momento por causa disso. Até porque eu tenho informação, não adianta. Eu não tenho como reconstruir, aí eu entro no sistema lá, tem uma série de filhos. Como não tem como reconstruir? Tem sim. E a reconstrução, se eu já tiver material no banco de dados desses filhos, eu mesmo posso pedir lá, o registro não pode pedir. A reconstrução é automaticamente comparativa. Queria fazer uma pergunta por curiosidade. Os animais submetidos a teste de DNA na raça crioula hoje, qual é o percentual de animais que falha nesse comparativo? Não sei dizer, confesso, o percentual, mas hoje, como o comparativo não é obrigatório para todos, nós temos um banco de dados. Nós temos relativamente poucos comparativos ainda. Por quê? Porque como o meu regulamento não exige, eu não submeto todos os animais a comparativo. No momento que eu submeter eles todos, aí sim eu vou ter esse número exato. Hoje eu tenho um banco de dados. Eu só teria que informar se eu começasse a emitir comparativo desses animais que estão inscritos aqui, que tem material nos bancos de dados. Existe, por exemplo, acontece com vocês, por exemplo, transferência de embrião, que sempre tem que ser feito e em algumas situações acontecem. Às vezes o laboratório não consegue processar aquele material que foi, aí não dá. Nós temos, por exemplo, alguns garanhões que ainda estavam com um laudo, que a gente chama de laudo externo, se você vai lá e esse animal, o recebimento está com laudo externo, nós queremos que de outro laboratório, que a gente não tem capacidade de submeter ao vínculo. E existem animais que tecnicamente não se consegue. Não se consegue. Nenhum laboratório, mata 2, 3 laboratórios, o laboratório não consegue fazer isso com o vínculo. Isso aí eu estou te falando assim, dois casos que tem no registro nesse tempo todo. Que realmente não consegue. O criador está muito fácil. Não consigo, não tem como. No laboratório, a gente manda vários laboratórios que não conseguem. E isso existe na biologia, alguns animais que não tem como fazer. Não tem como extrair DNA.